Ele tá sem piada, eu tô falando. Ah, é verdade. Tem 10 minutos. Agora eu não Ei, pessoal. Todo mundo vai. Tá terminando já. Parabéns. Ué, meu negócio. Vai responder? Desguarda. Vou começar a explicar a matéria. Ô, dia das crianças lá, ó. Dia das crianças, né? Dia dos vou estudantes, botar a né? semana de saco cheio, não é mais. Não, eu achei que não deveria ter aula hoje. Então, é dia das crianças. Não entendi. Criança dia 2 de outubro, dia 2 estudantes. Dia do. E Ué, aí, é o melzinho pra vocês. Vocês gostaram do melzinho? Eu digo, gostamos. você entrou no melzinho? Você gostou do melzinho? Não, filho. Eu tô me perguntando, você gostou? Você gostou do melzinho? Gosta? Não, para dessa. E a sopa? E a sopinha, você? Eu me lambuzei no Caiu de melzinho. boca no melzinho? Aí de boca, sem dó. Tava de boca no melzinho, ficou com muito tesão. Eu Só tinha já um tava por pedindo o perto. seguinte. Pegou traveco de novo. Já que lá tá, deixa que lá teve. Ih! Já entrou, agora rebola. 10 mil publicações. Então, pronto, continuando. Silêncio. Cala a boca aí, ó. Seus Todo dia eu assisto um. Ó, Vamos calar a boca? Então, Obrigado. a partir Vou de calar hoje, porque eu tenho medo. dando continuidade ao nosso estudo da filosofia moderna, a gente vai entrar aí no empirismo e no iluminismo. Vocês lembram o que é o empirismo? É um negócio de empírico. O que é empírico? Mas se o senhor está dizendo. Empirismo é uma corrente filosófica moderna Eu vou entregar, mas eu vou falar. Sim. Ainda bem que você sabe que eles estão aqui. Não, eles escutam. Quantas horas, gente? ela se desenvolve entre os séculos XIV até o século XVIII, mais ou menos, no Reino Unido, ou seja, na Grã-Bretanha. Quais países compõem o Reino Unido, a Grã-Bretanha? Não sei. Reino. Sei nem onde é que fica o Brasil. Vai tirar a mão, vou ter que cortar. Inglaterra, Irlanda, País de Gales, Escócia. São os países que compõem o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Né? E para o empirismo, qual que é a fonte, a origem, o princípio do conhecimento? Nós conhecemos graças a quê? Empirismo vem do grego emperé, quer dizer experiência sensível. Ou seja, tudo que nós conhecemos graças aos 5 sentidos. Quais são os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo? Visão, audição, tato, paladar, olfato. São os 5 sentidos que nós usamos para conhecer o mundo. Para os empiristas não há nada no nosso intelecto, na nossa razão, na nossa mente que não tenha nela chegado, senão por meio dos sentidos. Então todos os pensamentos, todas as ideias, tudo aquilo que passa pela nossa cachola veio ou da visão, ou da audição, ou do paladar, ou do tato, ou do olfato. Pode ser uma imagem, pode ser um som, pode ser um cheiro, um sabor, Uma cor. uma viscosidade. Uma cor pode ser? É? Uma cor pode ser? Ah, quer Uma falar cor, com uma cor é uma imagem, né? É, uma Você capta a cor como os olhos, com a visão. Já A visão, uma música, Achei que né? era um Uma audição, um cheiro, uma catinga, com olfato, Ele tá estressando. um sabor, Agora ele vai me dar sal. azedo, doce, salgado, paladar. E a viscosidade, duro, mole. Você prefere o quê? É isso? Eu não gosto de nada, deixa você gosta de tudo, né? Você não? Ah, não. Você gosta? Não, eles estão tirando grandão, né? Ele é branco. Ele gosta, ele já pegou dois, três vezes. Então, os sentidos permitem com que a gente abstraia os dados do mundo, né? E o iluminismo? O que foi o iluminismo? Foi um movimento histórico, literário e Foi um movimento cultural que aconteceu em século. Qual século é considerado o século das luzes? idade. Não, não é idade não.
4. 1.800 anos quebrado? Não, 1.700. Olha, ó, 1.800 anos quebrado. 1701 a 1800. Eu falei 1.700. Até o século XVIII. E esse movimento cultural dizia que uma luz deve guiar a humanidade. Qual que é a luz que deve guiar a humanidade para o iluminismo? Luz branca. A luz quê? A luz da razão. Ai, então você tá falando que os brancos eu achei. Não, os pretos são É só pegar um chicote e não. Aqui ainda não tinha as teorias racistas que vão ser desenvolvidas no século XIX, principalmente a partir da teoria da evolução. Vão desenvolver o conceito, a teoria de que a humanidade teria evoluído em raças, e algumas raças eram mais atrasadas. Isso vem a partir da teoria do Charles Darwin, apesar de que o Darwin não defendia essa tese. Mas alguns indivíduos baseados na teoria da evolução começaram a defender a ideia de raça. Apesar de que o iluminismo do século XVIII era racista. Eles defendiam que a razão deveria nos guiar rumo à liberdade, rumo ao progresso. Mas essa liberdade era só para o europeu. No resto do mundo ainda se praticava a escravidão do negro. Aqui no Brasil foi o último. No Brasil em 1888. Né? Mas no mundo inteiro ainda graçava no século XVIII a escravidão. Os Estados Unidos tinha escravidão. Os Estados Unidos se torna independente, lutando por liberdade, mas mantém a escravidão. Isso vai voltar posteriormente, depois de várias discussões, até uma guerra civil, porque os estados do sul não queriam o fim da escravidão. Os estados do norte queriam. Então, essa liberdade conduzida pela razão não era uma liberdade de todo mundo. Aqui a justificativa era muito mais racional do que racial. raça. Então eles defendiam aqui um suposto direito de guerra. Se um povo fosse hostil, você guerreasse contra esse povo e você vencesse a guerra, aquele que saía perdedor, por direito, poderia se tornar seu escravo. Essa é a teoria. A teoria da guerra justa. Inclusive era o que os bandeirantes faziam aqui no nosso país. Os bandeirantes iam para o interior em busca de três coisas: índios, né, para poder escravizar. E aí os índios entraram em confronto e eles poderiam escravizar os índios, porque guerra justa. Através da guerra justa você pode escravizar aquele lugar. Guerra justa, né, ou escravização dos povos indígenas. Iam buscar também droga do sertão. Ó, eu acho que no sertão A verdinha? Oi? Não, não era verdinha. O que eles chamavam de droga do sertão é especiarias. Tabaco, né? Mas não só. Tempero, não, com outras coisas. Como guaraná, açaí, castanha do Pará. Aí é bom, hein? Tudo isso aí era considerado droga do sertão, né? Depois era vendido para a Europa. Não eram coisas apreciadas por lá. Eles encontram castanha, essas coisas. E pedras e metais preciosos também estavam em busca de bandeirantes. Então, índios para escravizar, droga do sertão para vender na Europa e pedras e metais preciosos. Era o que os bandeirantes procuravam. E a guerra justa ajudava a justificar a escravidão dos índios. Muitas vezes não conseguiam suprir a mão de obra com os africanos que vinham da África. Né? Com certeza. Pegar uma pistola no A partir do século XIX, a teoria da evolução do Charles Darwin começa a justificar racialmente. Uma raça inferior, essa raça inferior precisa evoluir, e para evoluir ela tem que ficar submissa a gente. Onde a empresa se desenvolveu? Já vimos que foi na Grã-Bretanha, no Reino Unido. O que é a gnosiologia e epistemologia?
Logia é sempre o quê? Estudo. Gnose em grego é conhecimento. Episteme em grego, uma das traduções possíveis, é a ciência. Então, gnosiologia é o estudo do conhecimento, ou seja, qual é o princípio, a origem e a fonte do conhecimento. E a epistemologia é o estudo da ciência. Ciência moderna que se desenvolve baseada nesses dois pilares: razão e experiência, racionalismo e empirismo. Acabou, né? 3? Vocês estão indo botar tudo isso, limpar a porta aqui e começar a querer fugir? Dá certo. E depois eu dou uma honrada da Regiana lá embaixo? Dá certo. Ele fala Regiane. Regiana. Regiane. Diferencia racionalismo, empirismo e priorismo kantiano. O racionalismo diz que nós conhecemos graças à razão. O empirismo diz que nós conhecemos graças à experiência sensível. E o priorismo kantiano, ele faz uma síntese entre racionalismo e empirismo. A priori por quê? Porque segundo Kant, nós não nascemos com ideia nenhuma, mas nascemos com a capacidade de conhecer. Porque a gente nasce com a faculdade da sensibilidade, ou seja, com os sentidos, e nasce com a faculdade do entendimento, ou seja, com a razão. Os sentidos captam os dados da realidade, que envia para a razão, para o entendimento. O entendimento organiza esses dados e transforma em conhecimento. Esse é o apriorismo kantiano. Os racionalistas defendiam, alguns, o inatismo. O que é o inatismo? Que existem ideias inatas. Ideias inatas são aquelas que nós nascemos com elas. Vocês acham que quando a gente nasce com alguma ideia na caixola? Ou a gente nasce com uma folha de papel em branco? Você acha que você nasceu com alguma ideia na cabeça? Eduardo? Ou você não tem ideia nenhuma até hoje? Acho que ele teve a ideia. Porque se a gente não pensa, a gente não mexe. Aí é instinto, né? Não, né? Tipo assim, eu vou pegar. Tem que pensar pra pegar ele. Não, isso depois de forma consciente. O bebê não age de forma consciente. É, verdade. É puramente instintivo. Ele chora porque sente fome. Aí a mãe enfia o peito na boca dele. Ele mama. Falou!